Ok, vamos bater um papinho aqui, pessoal. A ASUS já mostrou para o mundo inteiro o seu novo Zenfone 6. E dessa vez o aparelho não mira no chamado segmento intermediário, mas sim nos tops de linha. É um smartphone que tem o processador mais poderoso do momento, com um acabamento sofisticado, bateria grande, ele tem uma tela que ocupa toda a parte frontal, algo que nem todas as fabricantes alcançaram ainda, e claro, um mecanismo inovador para a câmera, em que as lentes traseiras se deslocam 180 graus para frente através de um motor. Além de tudo isso, os caras parecem que vão conseguir um preço interessante. Nos Estados Unidos, a expectativa é que ele custe em torno de $500, mais barato do que um iPhone XR, que é o atual modelo mais simples da linha, e menos do que outros concorrentes que até têm essa questão do custo-benefício na jogada, como o OnePlus 7 Pro. Até o momento eu vejo o Zenfone 6 com muito bons olhos, principalmente por conta da bateria avantajada e por eles terem resolvido o atual dilema da câmera dianteira com algo funcional, quer dizer, ela vira para frente e permite que você tire selfies com a melhor ótica possível. É diferente das soluções dadas por gigantes como a Samsung, que optou por meter a câmera frontal no meio da tela e manter uma câmera com ótica de câmera frontal, que não é a mesma coisa. Mas olha, apesar desses pontos positivos, quando eu vi os primeiros vídeos dos gringos sobre o Zenfone 6, eu me dei conta de que a ASUS ainda tem um bom caminho a percorrer até se estabelecer na cabeça das pessoas entre os grandes. O Dave Lee, que é um cara que eu curto bastante assistir, no começo do vídeo dele disse algo como: olha, eu sei que eu vou falar de Zenfone, mas calma, não fechem o vídeo ainda não. Eu sei que eles fizeram smartphones péssimos ao longo dos últimos anos, eu os recebia e achava que nem valia a pena analisar, mas agora tá mudando. Ele disse ainda que os smartphones da ASUS vêm apresentando até bom hardware nos últimos tempos, mas software péssimo. E nesse haul, vejam só, ele incluiu até o Zenfone 5. De repente, essa percepção sobre software ruim é algo que rolou até aqui no Brasil, mas acho que com o Zenfone 5, tanto a mídia especializada quanto o público, por aqui, meio que começaram a mudar de ideia, porque a ASUS consertou muita coisa, melhorou muita coisa e enxugou outras. Por conta disso, eu acho que o software do Zenfone 5, por menos que vocês possam gostar, não é ruim ao ponto de o telefone nem merecer ser testado. Acho que um cara desse fala esse tipo de coisa por não levar o smartphone tão a sério. Querem um exemplo desse não conhecimento? Marques Brownlee, o MKBHD, recebeu um Zenfone 6 e estava fazendo brincadeirinhas nas histórias com o barulho de notificações do Zenfone 6, que para ele era alguma coisa nova, mas para mim, e aposto que para muitos de vocês, é algo até familiar, por a gente já ter escutado algumas vezes. Ele não conhece mesmo. E esse desconhecimento que torna o Zenfone algo não familiar pode fazer com que ele analise uma série de coisas do ponto de vista de um estranho em relação ao produto. Tipo o mecanismo de câmera do Zenfone 6, que é um grande destaque. Eu vi muitos brasileiros, tanto da mídia quanto o público geral mesmo, classificando como interessante, como maravilhoso, mas o Marques Brownlee chamou de estranho. Além disso, todo o esforço recente da ASUS para tornar esse novo Zenfone algo premium, eu lembro até que há um tempo o Marcel Campos lançou um vídeo no canal dele falando sobre o futuro do Zenfone, e ele dizia que a partir dali a ASUS focaria em coisas sofisticadas, em inovação mesmo. Enfim, todo esse esforço parece não ter surtido o efeito desejado na cabeça de um MKBHD da vida, porque ele se referia ao Zenfone 6 como um dos intermediários mais interessantes de 2019. Isso mesmo, um intermediário. Se a gente considera um OnePlus da vida, por mais baixo que possa ser o preço, certamente ele continuaria chamando de flagship ou de flagship killer. Mas em relação ao Zenfone, talvez por estranheza ou sei lá, por preconceito, ele chama de intermediário. De repente um ato falho mesmo. Algo parecido a gente pode falar sobre a noção que se forma sobre as câmeras do Zenfone. Aqui no Brasil a gente meio que tá tendo a noção de que nos últimos anos a ASUS vem mandando bem nesse departamento. Eles lançaram boas câmeras com o Zenfone 5 e o 5Z. Mas na avaliação prévia feita pelo Marques, ele disse que a câmera não é confiável para sempre tirar uma boa foto. Deu o conceito B-, B, algo assim. E beleza, a gente não testou, eu não testei, de repente ele só fez uma avaliação precisa dos resultados. Agora, a gente sabe também que as impressões formadas sobre uma fotografia são subjetivas. O próprio MKBHD fez um concurso às cegas de câmeras e quem chegou nas finais foi o Pocophone, os iPhones voaram tudo na primeira rodada e todo esse tipo de coisa. E aí, na caixa preta da subjetividade, por ele não conhecer o Zenfone, de repente, o que é dúbio, ele transforma em ruim, regular, em vez de bom. Não sei se tá dando pra entender o que eu tô querendo dizer, mas acho que sim, né? Pra resumir a história, mais uma vez, eu não testei o Zenfone 6, então não posso comparar a minha análise
com essas outras. Mas o meu ponto aqui, que eu estou tentando defender, é que a ASUS tem sim um bom caminho pela frente até que seus aparelhos sejam olhados com os olhos ideais lá fora. E apesar de eu ter citado esses exemplos estrangeiros para segurar o meu ponto, eu acho que de certa forma isso acontece no Brasil também. Aqui, esses são aparelhos que já têm alguma reputação. O marketing da ASUS já convenceu tanto a mídia especializada quanto o público geral que as câmeras dos Zenfones têm um bom nível a priori. Onde é exatamente que elas vão se posicionar, aí depende dos testes, mas a gente tem uma visão geral um pouco diferente. Mas, ainda assim, pensem nos últimos tops que a ASUS lançou. Zenfone 3 Deluxe, Zenfone 5Z. Será que um cara que trabalha com análise de smartphone optaria por pegar um aparelho desse, um Zenfone 3 Deluxe, em vez de um iPhone ou de um Galaxy S, um aparelho mais bem estabelecido? Alguns certamente sim, mas eu tenho certeza de que isso não é uma tendência. Em um vídeo anterior sobre algum lançamento de Zenfone, eu disse que o que eu esperava do novo aparelho era regularidade, era que a ASUS não desse passos atrás no que diz respeito ao software, menos bugs e evoluções. Não aquela atualização que a gente recebe, daqui a pouco uma coisa fica ruim, aí corrige isso, outro fica ruim, quer dizer, consistência e melhoria constante. Porque realmente eu acho que eles estão muito bem na parte de hardware e no que diz respeito a software, com algumas coisinhas que ainda me incomodam, eles parecem estar no caminho certo. O Zenfone 6, de repente, é um primeiro passo aí nesse ciclo virtuoso que sozinho não é suficiente. Eu acho que se o Zenfone 6 for bem sucedido, não tiver nenhuma intercorrência na parte de software, não é ele que vai fazer a ASUS mudar aquela chavinha na cabeça das pessoas. Tem que ser um bom Zenfone 6, um bom Zenfone 7 e, sei lá, um bom Zenfone 8 depois. Porque aí sim eles vão ter uma boa gordurinha que vai ajudá-los a construir essa boa referência, essa boa reputação de que eles precisam. Aqui no Brasil, a gente tem que conceber que sim, eles já estão um pouco mais adiantados nesse sentido. Agora, lá fora, principalmente em países como os Estados Unidos, o caminho é mais árduo ainda. De qualquer forma, em qualquer um dos cenários, eu acho que a ASUS sim, ainda tem que se provar. Particularmente, eu acho que vão e espero que isso aconteça também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa publicação. Se gostaram, deixem de tocar no gostei aqui embaixo, o joinha. Para os que ainda não forem inscritos, toquem em inscrever-se e depois no sininho ao lado, porque assim vocês continuam acompanhando meu conteúdo e me dão uma força muito importante. É de graça, por que não? Sigam-me nas redes sociais e a gente se vê. Falou!